Fala pessoal, tudo bem? Então, no outro vídeo eu falei um pouco com vocês sobre o OTB, né? Uma das ferramentas que a gente tem para realizar a nossa gestão de compras, quando a gente está falando de gestão de estoque. E eu falei que o ponto mais sensível era a previsão de vendas, tá? E aí uma pergunta que surge na cabeça de muita gente é: qual o grau de agregação que eu preciso no momento de prever as minhas vendas? Então eu vou discutir com vocês aqui dois pontos importantes, né? Duas estratégias dentro da previsão de vendas e falar um pouquinho sobre alguns fatores que as diferenciam em termos de custo, a acurácia e o viés, tá? Falar um pouquinho com vocês, primeiro, que a gente pode usar uma estratégia bottom-up ou top-down. E aí, quando eu falo de agregação, a gente tem diversas formas de agregar, né? A gente pode estar falando de uma empresa que tem CDs diferentes pelo Brasil, por exemplo, e a gente quer saber qual é a melhor forma de fazer previsão de vendas. Fazer previsão de vendas para o Brasil como um todo e aí distribuir conforme a participação de cada CD posteriormente, num segundo momento, para os CDs diferentes das diferentes regiões, ou fazer ao contrário, você faz uma previsão de vendas local para cada CD e aí a união dessas previsões de vendas locais se torna a sua previsão de venda total, ou seja, a sua previsão de venda no Brasil. E isso é uma forma de agregação. Outra forma de agregação que a gente tem é, por exemplo, por grupos de produto. O que a gente pode fazer? Uma previsão para cada produto, né, sozinho, individualmente, ou para um grupo de produtos, seja por categoria, ou mesmo uma subcategoria, uma divisão de grupos que você tem dentro da sua empresa, tá? Isso é uma estratégia. Outra estratégia seria você fazer de uma coleção inteira ou de uma categoria inteira e a partir da participação histórica dentro dessa coleção de cada tipo de produto, você distribuir essa sua previsão de vendas por cada unidade, tá? Então, o que eu falei aí foram exemplos de estratégias que estão dentro desses dois tipos, bottom-up e top-down. Bottom-up nada mais é do que você fazer primeiro para cada unidade diferente e no final você tem a previsão de vendas para cada unidade. No final você agrega, né, só somando essa previsão de venda e você chega à sua previsão de venda total. Isso é uma estratégia que vai de baixo para cima, certo? Você vai do micro para o macro. E a outra estratégia seria o oposto disso. Você faz a top-down, ou seja, você faz a previsão de vendas do agregado, né? Você pega toda a sua série histórica do agregado, monta a sua estatística dentro do agregado, vê o seu ciclo, a sua sazonalidade, a sua tendência dentro do agregado, montou a sua série histórica, montou a sua previsão de venda do agregado, você distribui para os produtos ou CDs, né, de acordo com a seu tipo de agregação, você faz essa sua distribuição conforme a participação de cada produto individualmente, tá? Aí um exemplo que eu posso dar é, por exemplo, você está prevendo uma próxima coleção, tá? Dentro do varejo de moda. Você, usando a estratégia bottom-up, você vai prever individualmente qual é a venda daquela bermuda, qual a venda da calça, qual a venda da camisa, e no final, somando todas essas previsões, você encontra qual vai ser a sua previsão de venda daquela coleção, tá? Ao contrário, para você usar a estratégia top-down, você vai prever a venda total daquela coleção, certo? E de acordo com a participação, você sabe que a bermuda participa em 20% historicamente das suas vendas. Você vai ter a sua previsão de venda ter 20% dessa previsão total, tá? Então são duas estratégias, top-down e bottom-up. E aí a gente chega ao ponto qual é a melhor. Não existe uma melhor estratégia, tá? Existem diferentes características de cada uma que vai fazer você tomar um caminho, uma decisão, tá? E aí eu peguei aqui 3 fatores principais que a gente pode trabalhar essas diferenças, né? O primeiro é custo. Qual é o custo de usar uma estratégia bottom-up e qual é o custo da estratégia top-down? Os defensores da estratégia top-down costumam dizer que o custo da bottom-up ele é muito elevado, porque você precisa montar uma série individual para cada item separado. Isso demanda mais tempo, mais estudo, mais recursos computacionais, mais dados, mais acurácia de dados, né? Você precisa ter uma informação histórica de todos os dados corretos. Então, a estratégia bottom-up, sobre esse ponto de vista, ela vai te
onerar, né, mais recursos nesse sentido, né, porque ela demanda mais tempo e mais dedicação e mais recursos computacionais, tá? Já a estratégia top-down, não, você faz uma única série, você monta a série maior e depois você divide de acordo com a porcentagem, ou seja, ela é mais simples e mais rápida, então vai te tomar menos tempo, menos recursos, tá? Isso pode até ser questionável, mas eu estou passando para vocês um panorama geral de cada ponto levantado, tá? Aqui a gente tem a acurácia. Esse ponto é bem polêmico, porque quem defende a estratégia top-down diz que essa estratégia seria mais acurada do que a bottom-up. Por quê? Tá? Porque existe um conceito estatístico, o meu objetivo nesse vídeo não é entrar muito nesse conceito, mas um conceito estatístico de que quando você tem a soma de várias séries diferentes, você prever a soma de vários itens diferentes, você vai ter menos variabilidade do que prever individualmente cada comportamento de cada item. Isso é uma verdade questionável, porque você precisa saber, entender, se existe uma correlação positiva entre esses itens, tá? Quando os itens não são correlacionados, tá? Essa verdade estatística realmente procede, tá? Então, o prever o item maior, né, a soma dos itens menores, vai ser menos variável do que cada item individualmente, ok? Mas quando você tem, e isso é uma realidade dentro da maioria das empresas, quando um produto tem uma correlação positiva muito forte de vendas com outro produto, ou seja, a variação daquele produto interfere na variação do produto ao lado, tá? Essa deixa de ser uma verdade única, tá? Para esse processo. Então é bem discutível, tá? A questão de qual seria mais acurado do que o outro, tá? Então, assim, a gente tem esse ponto, né? Prever ao todo parece ser menos variável do que prever individualmente, parece que os erros se excluiriam, mas a gente tem esse ponto da correlação que pode mudar esse cenário. Então a gente tem que ter muito cuidado, analisar nossas séries, entender o quão correlacionadas elas podem ser, para entender qual seria a série mais assertiva nesse sentido, tá? E outro ponto muito importante é o viés. E aí fica mais fácil, né, de entender, porque quando a gente monta uma série, inevitavelmente vai haver um viés por trás dessa previsão, tá? É muito difícil a gente montar uma série completamente não enviesada. Então, quando a gente usa a estratégia top-down, concorda que se você tem um grande viés, aqui em cima, quando você distribuir a sua previsão pelos itens menores, de acordo com a participação deles, esse viés vai ser distribuído no mesmo sentido para todos os produtos, tá? Então aí você cria um problema de viés, tá? O seu único viés vai ser diretamente distribuído para todas as unidades menores. Já na estratégia bottom-up, tá? Cada série individual que vai ser usada para previsão vai ter um viés possível diferente. E a tendência é, quando você tem uma grande quantidade de itens com viés diferentes e você agrega no final isso, né? Ou seja, você faz o individual e depois agrega, no agregado esses viés podem ser cancelados, ou seja, você vai ter viés em sentido diferente, você não cria um único viés com essa estratégia, a estratégia top-down, um único viés que vai acabar impactando todas as suas séries, tá? Então isso me parece um erro que também é bem complicado da estratégia top-down, tá? Então aqui a gente tem 3 pontos que são discutíveis de acordo com cada série de vendas da sua empresa, de cada comportamento dos produtos da sua empresa, tá? Mas vale esse debate dentro da sua organização sobre qual estratégia seria mais adequada, tá? E fujam do conceito do simples, né? Essa estratégia me parece ser menos custosa, mais rápida, eu vou fazer isso. Não, às vezes, esses recursos a mais que precisam ser disponíveis, né? Numa estratégia, por exemplo, bottom-up ao invés da top-down, não é tão pesado assim para a sua organização quanto parece, né? Às vezes é, e aí você tem que optar pela estratégia top-down. Ricardo, mas como que eu faço para estudar, como que eu faço para verificar se eu tomei a decisão certa, tá? E isso talvez seja o grande pulo do gato desse vídeo.
independente da estratégia que você vai utilizar, a verdade é que você consegue fazer, né, no final, uma verificação do quão assertivo você foi. Ou seja, a realidade está ali, ela vai acontecer. Então, você tendo a sua curva inicial projetada, você consegue ver posteriormente, de acordo com o desempenho de cada produto, como é que foi feita a sua previsão. Se ela foi acurada, se ela foi enviesada. E nesse caso, e é muito comum acontecer, é perceber qual o viés que aconteceu quando você montou a previsão. E esse trabalho é muito interessante, eu acho que é um trabalho, novamente, que eu falo, como eu falei no primeiro vídeo, um trabalho multidisciplinar, né? Precisa envolver os diferentes setores da empresa, porque quando você percebe que existe um viés, você tem que trabalhar esse viés para quebrar ele, né, para a sua próxima previsão. Então esse viés precisa ser exposto. Olha, gente, a gente enviesou as nossas séries achando isso e aquilo, mas na realidade funcionou dessa maneira. Então a gente não pode mais pensar dessa maneira. A gente tem que tentar quebrar esse viés para a nossa próxima previsão, tá? O assunto previsão de vendas é um assunto muito denso. Eu não se limitaria a um vídeo só, tá? Mas eu quis trazer esse debate para vocês, que existem essas duas possibilidades, uma estratégia top-down, uma estratégia bottom-up, e que, a princípio, não pode-se dizer que uma é melhor que a outra, tá? A gente precisa analisar isso de acordo com a característica de cada empresa, de cada produto, dependendo das séries, da correlação entre as séries e da estratégia maior de cada empresa, tá ok? Quis fazer esse vídeo um pouquinho falando sobre esse tema tão importante e depois a gente volta com outro vídeo falando mais sobre outras formas de fazer gestão de estoque, tá? E aí eu quero debater com vocês a gestão de estoque feita sem previsão de vendas, que seria uma gestão de estoque seguindo a teoria das restrições. O vídeo vai ser muito interessante e bem denso, tá ok? Muito obrigado e até a próxima.